Certo, então eu estou me perguntando sobre livre-arbítrio. Por que eu não acredito em livre-arbítrio? É muito simples. Porque a ideia de livre-arbítrio é a ideia de que eu posso partir das mesmas causas para dois efeitos diferentes. E supostamente foi a minha escolha, que aí seria, na minha opinião, uma entidade mágica, uma entidade não que está de alguma forma desligada da causalidade para poder escolher qual dos dois resultados vão acontecer. Então, digamos assim, que eu estou aqui falando para a câmera, mas com essas mesmas causas, nesse mesmo estado, com tudo igual, eu poderia não falar mais e sair andando e desligar a live. O motivo pelo qual eu rejeito isso é porque isso nega o conceito de causalidade, que diz que toda causa gera um determinado efeito. Se eu tenho a causa X e o efeito Y, esse efeito Y é determinado pela causa X. E aí você teria, então, a pergunta, né? Por que eu escolhi A e não B? Digamos que eu tenho a escolha A e B. Por que eu escolhi A e não B? Mas se você explicar por que eu escolhi A e não B, você está, então, dizendo por que A estava determinado por essa causa. Você está dando, então, uma causa que determinou A. Eu escolhi A porque eu acreditava que A era melhor. Eu já tinha essa crença na minha mente, então essa crença determinou minha escolha em A. Então, na verdade, eu não poderia ter escolhido B. Eu não poderia ter escolhido diferente. Então, isso é quando você tenta explicar para qualquer tentativa que você pode dar de por que eu escolhi A, você vai ter que, então, mostrar por que eu não poderia ter escolhido B, já que a sua explicação determinou que eu escolhi A. Agora, se eu dissesse que eu não tenho uma causa que determinou que eu escolhesse A, eu poderia sim ter escolhido B. Então você está dizendo que não existe uma explicação pela qual eu escolhi A. Ou seja, você está dizendo que eu aleatoriamente escolhi A. Porque se poderia ter caído A ou B e sem explicação nenhuma caiu A, então foi aleatório. Então você está dizendo que existe aleatoriedade. Só que a aleatoriedade não é escolha. Porque a escolha é algo que eu quis, que eu fiz aquilo acontecer. Se uma escolha foi aleatória, então eu não fiz ela acontecer. Certo? Para eu ter feito ela acontecer, eu estou dizendo que existe alguma causa na minha mente que determinou que eu fiz a escolha A e não a escolha B. Mas se eu estou dizendo isso, então essa escolha já estava determinada por essas causas, por essas crenças. Aí você pode dizer assim, mas você escolheu ter essa crença? Digamos então que você dê mais um passo para trás e diga, não, mas eu escolhi a crença A em vez da crença B. Se eu escolhi a crença A em vez da crença B, então voltamos para a mesma pergunta. Por que eu escolhi A e não B? Por que eu escolhi a crença A que causou a ação A e não B? Aí você vai ter que dar uma outra explicação, porque e isso vai fazer uma regressão infinita. Você nunca vai chegar numa explicação que mostre que eu sou livre para escolher. Em todas elas, você simplesmente vai dizer que tem uma causa que causou um certo efeito. E se você disser que esse efeito não é determinado pela causa, então você está dizendo que é aleatório. E se é aleatório, não é uma escolha. Na verdade, eu não apenas estou tentando mostrar que o conceito de livre-arbítrio é incoerente, mas eu estou tentando mostrar que toda escolha é uma determinação. Uma escolha não é um evento livre que fugiu da causalidade. Uma escolha é uma determinação. Se eu disser que alguma coisa não é determinada, ela não pode ser uma escolha. Porque então não sou eu que estou determinando ela para acontecer.